Senadora Ana Amélia, Vossa Excelência abriu a sessão e invocou a proteção de Deus. Isto é bom, porque afinal não estamos só os dois aqui nesta manhã de sexta-feira. A nossa presença física e a proteção de Deus nos entusiasma a avançarmos com a discussão de alguns temas interessantes para o país. E desejo que nos ilumine também, senador. Na sessão de ontem, eu observava o seu discurso com atenção. E Vossa Excelência se referia às discussões que fazemos aqui em relação ao Fundo de Participação dos Municípios. De uma forma geral, simplificando a relação, em 1988, quando a nova Constituição foi promulgada, a receita da União era composta basicamente de IPI e Imposto de Renda. Nos cálculos que eu tenho, bastante próximos dos seus, 80% da receita da União era composta de IPI e Imposto de Renda. E IPI e Imposto de Renda são impostos compartilhados, são divididos com estados e municípios. Mas depois disso veio a história do superávit primário, do endividamento do país, dos juros altíssimos, que levaram os bancos que operam no Brasil, nacionais e internacionais, a baterem recordes do livro Guinness em lucratividade. E o governo federal, os governos federais, não estou atribuindo especificamente a nenhum deles, passaram a oferecer incentivos, vantagens e isenções de imposto de renda e de IPI. Então, esta receita que compõe o Fundo de Participação dos Estados e Municípios, a grosso modo caiu de 80% da Receita Federal para 40%. Ou seja, senadora, a receita distribuída aos estados e aos municípios caiu pela metade. Em compensação, o que não é compartilhado, as tais contribuições financeiras, saíram de 20% para 60% atribuídos diretamente à União, sem que municípios e estados participassem deste montante. Então, eu vejo com ceticismo esta discussão pela reformulação do Fundo de Participação de Estados e Municípios, porque eles não pensam em alterar, em questionar o modelo econômico, o lucro fantástico dos bancos com os juros, a dívida pública monumental, que já foi externa e que depois migrou para a dívida interna, porque a dívida externa em dólares e moedas fortes com a crise global passou a não render rigorosamente nada, enquanto a rentabilidade ocorria com juros altíssimos praticados no Brasil. Estamos discutindo o quê? A distribuição da miséria. Uma renda de estados e municípios reduzida pela metade. Reúne um grupo de governadores, cada um querendo tirar um pouco do outro e não restabelecer a possibilidade da sobrevivência financeira de estados e municípios com a recuperação da renda estabelecida pela Constituição de 88. Eu realmente, senador, eu não entendo o porquê desta recusa da política brasileira, dos governadores, em discutirem o essencial, que é o modelo econômico. Enquanto nós continuarmos remunerando bancos dessa maneira, nós não vamos recuperar a capacidade de desenvolvimento. Há um projeto de minha autoria que nem sei se a tal Comissão de Constituição e Justiça já designou relator. Vossa Excelência reclamava de projetos seus que até hoje não tinham relator e eu sofro da mesma síndrome. Você faz um projeto, mas os interesses dominantes no Congresso arquivam o projeto, não designam um relator, fica aí dormindo 2 ou 3 anos. O meu projeto era um projeto para a retomada do desenvolvimento econômico. Vamos a alguns dados. A informação que eu tenho é que o ano passado, o orçamento, por exemplo, do Ministério dos Transportes era de 17 bilhões de reais. E o governo apenas conseguiu aplicar 3 bilhões e 800 milhões de reais. Por quê? Pela dureza do Tribunal de Contas da União, pela pressão das ONGs e por uma
evidente desestruturação do próprio Ministério de Transportes, que foi destruído ao longo dos anos. Então, eu fiz uma proposta. Sim, a verba de saneamento do governo federal foi executada talvez no máximo de 10% do seu montante final. Eu tenho um projeto de lei autorizando o governo federal a, ao invés de cobrar a dívida dos estados e municípios para com ele, permitir que esses recursos sejam usados em investimentos de infraestrutura. Nós estaríamos transformando esse país num canteiro de obras. Municípios e estados, ao invés de estar pagando a dívida da União, estariam utilizando esses recursos em obras de estradas, estrada de ferro, saneamento básico, habitação. A habitação é fundamental, a nossa presidenta Dilma está certíssima nisso. Construção civil brasileira, utilizando uma quantidade fantástica de mão de obra. Panificação e construção civil são os setores que mais empregam no Brasil. Mas existem outros dados que devem ser analisados. Eu lia ontem, senador Aloysio, que vem a brilhantar a nossa manhã de sexta-feira aqui. Já somos 3 com Deus, senadora Ana Amélia. Eu, Vossa Excelência e o senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu li a senadora Aloysio num artigo do Serra, esta semana, ontem, que o setor industrial, entre 2009 e 2012, perdeu 1.300.000 empregos. E que os empregos no Brasil cresceram nos serviços e na contenção, no limite de 2 salários mínimos. Eu repeti isso no meu Twitter, na internet. De repente, não mais que de repente, passei a ser agredido. O que o Serra diz não pode ser levado em consideração. Eu não sou partidário do Serra, dessa visão dele de levar o Brasil às políticas e dos tratados bilaterais com o mundo inteiro, mas ignorar um dado é de uma mediocridade absoluta. Nós temos que levar essas coisas em consideração. Há um processo de paralisação do crescimento industrial, há um avanço brutal do comércio agrícola e das commodities no Brasil, enquanto o crescimento industrial está limitado. E é o crescimento industrial que proporciona bons salários, bons empregos e que faz com que o país avance. O contrário disso é a regressão, é a primarização da economia. Então, quando eu vejo governadores se reunindo aqui com pompa e circunstância para discutir a redistribuição do fundo de participação dos municípios, eu sinto como se eles estivessem tentando redistribuir a miséria. Um quer tirar alguma coisa do outro, e nenhuma visão holística, global da economia brasileira, da inserção da economia brasileira na crise global da economia do planeta inteiro. Eu acho que isto me soa mais, senadora, como divertimento. Eu tenho insistido nisso. Do italiano divertere, desviar do que importa. Discutimos o Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, que foi abandonada pelo PMDB e pelo PT, que tinham a preferência da escolha. E discutimos pequenas questúnculas. Eu vejo muitos acertos da nossa presidenta Dilma, mas eu não vejo nada que mexa na essência do problema da conjuntura econômica e do modelo. E isto, sem a menor sombra de dúvida, me assusta. Há sim sensibilidade social. As bolsas que surgiram lá na época do governo Collor, lembra, senadora, os descamisados, foram sofisticadas, reelaboradas, e a sensibilidade social do governo Lula, do governo do PT, é realmente impressionante. E é isso que me faz dizer que estou na base do governo. Mas a essência do processo econômico não é tocada. A presidenta, com coragem, baixou os juros, mas logo depois, senador Aloysio, ela liberou o depósito compulsório para que os bancos pudessem emprestar mais e ganhar no volume. E eu vejo na imprensa, agora, com o protesto dos desenvolvimentistas do país, se criar um fundo de dinheiro público, recurso do erário, para ser transferido para a banca privada, para financiar os processos de privatização
de obras, de ações que deveriam e devem ser essencialmente executadas pelo governo. Então, não há um confronto e há esse divertimento. Me perdoe os senhores senadores que estão participando dessa discussão do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, mas isso é puro divertimento, porque, na verdade, esse fundo foi reduzido pela metade. Mas, feito esses comentários, senadora, que foram feitos realmente com a intenção de animar um pouco e conseguir algum tempo para que chegasse aqui o senador Cícero Lucena, o senador Aloysio Nunes, e nós pudéssemos dar continuidade às discussões, aos debates nesta sexta-feira pela manhã, eu quero abordar um assunto que já abordei num projeto de lei que apresentei à mesa antes de ontem. Apesar de todo o avanço da legislação brasileira para proteger os mais vulneráveis, as crianças, especialmente os menores de idade, há ainda no Código Penal algumas brechas que favorecem os que praticam crimes contra os nossos meninos e meninas. É por isso que apresentei um projeto de lei que acrescenta um inciso ao artigo 111 do Código Penal, prevendo que nos casos de crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra os costumes praticados em prejuízo de menores, não deve haver prescrição de penas até que os menores atinjam a maioridade. Eu estou estabelecendo nesse projeto que a contagem da prescrição começa com os 18 anos, evitando que ela ocorra por antecipação. Não é justo que uma criança veja o crime contra ela prescrever sem que ela tenha maturidade, a maturidade mínima necessária para promover medidas judiciais cabíveis na defesa dos seus direitos. Na esfera civil, o Congresso já sanou essa deficiência. O novo Código Civil não permite a prescrição da pena imposta a quem cometa crime contra menores, enquanto durar a incapacidade jurídica do menor ofendido, especialmente quando o menor não tem pais para protegê-lo. A título de exemplo, vamos ver a situação de um menor cujo pai morreu quando tinha 8, 9 anos. Suponha-se que, de forma fraudulenta, com a falsificação da assinatura do pai, a herança dessa criança tenha sido transferida para terceiros ou para uma empresa de fachada. Pois bem, quando essa criança, vítima do delito, atingir a maioridade, os crimes contra ela já terão sido prescritos ou praticamente prescritos. Esta é uma situação de crime contra o patrimônio dos menores. Outra situação igualmente grave, que meu projeto quer eliminar, é a prescrição de crimes contra a pessoa do menor ou crimes contra costumes, cujas vítimas sejam menores. Um menor vítima de abuso sexual ou de lesão corporal, quando tinha pouca idade, comumente vê-se constrangido a não divulgar as agressões em vista da fragilidade decorrente da idade, de chantagens ou de ameaças. Por isso, não podemos compactuar com o direito do agressor ver prescrito o crime cometido. Se os abusos ocorreram quando a criança tinha, por exemplo, 5 anos, quando ela chegar à maioridade, 13 anos depois, o criminoso terá sido brindado com o benefício da prescrição. O nosso ordenamento jurídico considera que aos 18 anos a pessoa tem capacidade psíquica e maturidade mínima para tomar a decisão de representar ou não em juízo contra os seus agressores. Ora, como representar se o crime prescreveu? Eliminada esta grave falha da legislação, a sociedade brasileira vai dispor de mais um meio para coibir os criminosos que aproveitam a inocência e a fragilidade das crianças para praticar delitos contra elas, certos de que a prescrição do crime vai se amparar
na impunidade. Eu faço esse pronunciamento nessa manhã de sexta-feira, me refiro a esse projeto, o qual já dei entrada para a tramitação do Congresso, e peço o apoio dos senhores e senhoras senadores, e o faço nesta manhã maravilhosa, com esta casa cheia, se não de presença física, pelo menos com brilhantes e inteligentes senadores e senadoras. Senador Requião, os dois temas nós temos aqui abordado com, digamos, frequência pela relevância. A questão da federação e da repartição do recurso, como Vossa Excelência fala, repartir a miséria. Mas, na verdade, quando a União não inclui na composição do FPM ou do FPE as contribuições, que, como disse Vossa Excelência, é um volume maior do que aquele que era até 88 na Constituição. Alguma coisa precisa ser feita. Mas eu concordo em gênero, número e grau com essa avaliação de Vossa Excelência a respeito do desempenho da economia, da macroeconomia brasileira, que é um tema muito caro a Vossa Excelência, que tem ouvido muitos especialistas nessa área, e o país, nesse aspecto, está patinando. Então, eu queria cumprimentá-lo pela forma como aborda essa questão da macroeconomia brasileira e dos nossos gargalos que temos em todo o setor. E, nesse caso da questão da criminalização, o menor, ele é duplamente fragilizado. E a violência acontece dentro de casa, onde, exatamente, por pressão emocional, por pressão de medo, agrava-se o sofrimento dessa criança. Então, eu queria cumprimentá-lo à luz de que estamos discutindo aqui o Código Penal com tantas polêmicas surgidas sobre a qualidade desse trabalho. Cumprimento o senador Requião. Senadora, eu tenho imaginado o Brasil como uma propriedade rural. Uma família que tivesse uma pequena propriedade rural com uma casa com má condição de habitabilidade. E essa propriedade rural está empenhada, ela está gravada com dívidas pesadas. E em determinado momento, o chefe dessa família consegue um empréstimo, um financiamento. Esse financiamento que ele conseguiu seria suficiente para amortizar a sua dívida. Ele dar a oportunidade de, em 4 ou 5 anos, investindo na propriedade, recuperá-la e mantê-la no domínio da família por muito tempo, ou para sempre, digamos assim. Mas, ao invés disso, ele se preocupa com a manutenção do status, com a manutenção da qualidade de vida, da ilusão de um período econômico favorável. E, ao invés de utilizar o dinheiro que conseguiu para amortizar a sua dívida e reinvestir na propriedade, tornando-a produtiva, ele reforma a sala e o banheiro. E logo mais adiante ele perde a propriedade. Eu quero dizer que eu sou absolutamente favorável às políticas sociais, às bolsas, à renda mínima do senador Suplicy, às medidas que a nossa presidenta tem tomado, o enfrentamento dos bancos. Mas se nós não tivermos uma política comercial, industrial, política de exportação, política de importação, a médio prazo nós estaremos nos precipitando no abismo da impossibilidade de uma recuperação em curto prazo de tempo. Nós acabaremos indo para uma situação parecida com a da Grécia, da Espanha, da Itália e do mundo inteiro. Então, nós temos que aplaudir a política social do governo e a política social praticada nos últimos anos, mas não é possível que nós fechemos os olhos, por exemplo, para a diminuição anunciada pelo Serra, no seu artigo de antes de ontem, de 1.300.000 empregos industriais entre 99 e 2012. Apoio, sim, às políticas sociais. A diferença da conduta do governo brasileiro em relação ao que faz a Espanha na mão do Goldman Sachs, a Itália, a Grécia, é enorme, porque lá eles estão tentando recuperar o capital financeiro. E aqui a nossa presidenta e os governos do PT nos últimos anos têm se preocupado com a vida do povo. Mas essa preocupação não pode compreender, como a mim parece que está compreendendo, a ausência de uma política industrial, a ausência do crescimento econômico baseado na industrialização do país, sem o quê? Não há que se falar em médio prazo em soberania nacional. Obrigado pelo espaço, presidente. Obrigada, senador Roberto Requião. Renovo os cumprimentos.